Então, eu gostaria de começar e já passo a palavra ao Thomas Reinhardt, que está na China. Ele é da Reinhardt e vai nos dar um panorama de como está o mercado asiático em relação ao mercado de algodão. Boa noite, Thomas. Passo a palavra a você. Boa noite. Dá para ouvir? Dá para ver a apresentação? Perfeitamente, Thomas. Muito bem. Então, muito obrigado pelo convite, que é sempre um prazer encontrar os meus amigos brasileiros, mesmo se for virtualmente. Espero que no ano que vem vai ser possível para eu vir pessoalmente, novamente, ao Brasil. Talvez também com clientes chineses, que, na verdade, todo chinês adora ir ao Brasil para visitar. Então, vou me manter em 10 minutos a situação no mercado chinês. Como está agora? Puxa. Então, em geral, a pandemia continua sob controle, como já na última vez, na última reunião, já nada mudou. Basicamente, a vida está normalizada completamente, que tem muito poucos casos, oficialmente, que quase não tem nada, e acho mais ou menos creditável. Pelo menos eu não conheço ninguém que for doente desse corona, e nem os meus amigos aqui na China. A economia voltou a crescer, seja no mercado interno, o consumo nacional chinês cresceu fortemente, mas agora, claro que tem um certo receio que a pandemia, a segunda onda na Europa, poderia ter repercussões negativas na exportação. E o desafio maior continua a médio prazo, pelo menos a política exterior. Agora, ultimamente, especialmente, as relações com a Austrália estão indo de pior em pior. Mas, para voltar à pandemia, a impressão que tenho nas lojas, nas ruas, nos restaurantes, é tudo normal. Só no metrô, nos trens, nos aviões, no aeroporto, precisa usar a máscara. Mas, normalmente, na rua, ninguém usa. Em lugares turísticos, shoppings, alguns prédios, ainda precisa mostrar um app, um tracing app, demonstrando se for num lugar perigoso ou não. Isso continua, mas com menos, digamos, menos controle que antes. As lojas estão lotadas, restaurantes lotados, o consumo voltou. E isso está refletindo nos dados estatísticas. O PMI, quer dizer, o índice de compradores, já está, voltou na forma V, né, a um crescimento. A linha amarela é o setor industrial, que desceu menos e também recuperou menos. A linha azul é o serviço, que foi um crollo brutal, e agora, novamente, voltou a um crescimento bastante razoável. E também as vendas no varejo, que já a última vez indiquei que já em setembro voltaram mais ou menos ao nível do ano de setembro do ano passado. Agora, em outubro, já estão uns 2, 3% acima do volume de outubro do ano passado. Quer dizer, as vendas no varejo, que foram muito ruins durante, digamos, março até julho, agora já estão superiores em relação ao ano passado, antes da virose. A mesma coisa acontece com a exportação e importação também. A linha amarela, que é a importação, linha azul, exportação, ambos estão de volta a um nível superior em relação ao mesmo mês no ano passado. Quer dizer, agora a economia chinesa, seja economia doméstica, seja comércio exterior, estão de volta num crescimento.
E repito que isso, as estatísticas chinesas são o que são, mas o aspecto nas ruas, estou falando com os clientes, é acreditável. Talvez não é tão bom que eles dizem que é, mas sem dúvida melhorou bastante. Relações exteriores, ultimamente, realmente, a relação da China com a Austrália piorou significativamente. A Austrália já antes proibiu Huawei, teve outros casos que fez coisas que a chinesa não gostou, pedindo uma investigação internacional da origem do vírus, que talvez era razoável, mas não era diplomático dizer, né? Mandaram navios de guerra para ajudar os Estados Unidos, tudo, digamos, movimentos que a China não gostou. E agora, o que os chineses fizeram, eles proibiram inoficialmente, mas é um fato, eles proibiram a importação de vários bens da Austrália, inclusive algodão. Né? O que aconteceu, não tem nenhum documento que proíbe a importação de algodão australiano, mas a alfândega telefonou às indústrias dizendo que se vocês usarem a alíquota da importação para australiano, no ano que vem não tem mais alíquota. Então, é uma proibição de fato. Quer dizer que pode ser até uma oportunidade para o Brasil, para algodão de qualidade muito alta, se australiano não entra. Isso é uma gráfica que eu já mostrei a última vez, um pouco mais atualizada, mas demonstra o resultado da diplomacia chinesa, da antidiplomacia, a visão da China, que foi bastante positiva até 5 anos atrás, piorou terrivelmente na Austrália, na Europa, em muitos outros países. Para mim, que estou morando na Suíça, na China, estou morando na China, estou gostando do país, é muito infeliz, né? Porque a visão por dentro, a vida na China não é ruim. Até vai muito bem, que tem a liberdade pessoal completa, que se vive bem. Mas a percepção do exterior é um fracasso total da diplomacia chinesa. Para o mercado do algodão, a recuperação econômica está se refletindo no preço do algodão. A bolsa de Zhengzhou, que esses candlesticks, está mais ou menos seguindo o mercado de Nova York, que é a área azul. Né? Houve algum atraso em setembro, mas depois, na metade de outubro, um aumento bem dramático. Desde outubro, o mercado está mais ou menos consolidando. A indústria têxtil, 2 meses atrás, na última reunião, disse que estava esperando uma recuperação gradual. Vimos um boom. Estamos surpreendidos, mas parece que o que acontece no têxtil chinês foi parecido ao têxtil brasileiro. É um boom tremendo. Fiações, tecilagens, quase todo mundo está trabalhando em plena velocidade. Estoques de fios estão baixos e a indústria tem pedidos para o futuro. Só que agora tem algum receio que ninguém sabe se essa boa situação vai continuar. Com a segunda onda da pandemia, a demanda na exportação está em dúvida. Aí, o gráfico está demonstrando a taxa de operação da fiação. Recuperou bastante em outubro, está agora a níveis superiores aos 3 últimos anos. A tecelagem, temos uma recuperação um pouco menos dramática, mas também recuperou bem. Fiação quase não tem estoque de fio não vendido. Foi quase a seco total 2 semanas atrás. Agora tem alguns estoques, mas ainda continuam baixos. E o mesmo acontece com o tecido não vendido das tecelagens. Então, quais são as perspectivas agora?
basicamente tem 4 fatores que temos que vigiar. O primeiro, é claro, a evolução da pandemia. Se aqueles vacinas que estão sendo desenvolvidos se vão funcionar, quando vão ser disponíveis para a população em geral. Pergunta 2, a reserva chinesa vão comprar mais algodão, vão comprar só americano ou também vão comprar outras origens, inclusive Brasil. Possibilidades de substituição de algodão australiano com o Brasil. Também o Xinjiang é um fator, né, que, o algodão de Xinjiang, o Xinjiang tendo problemas políticos com os direitos humanos dos uigures, já tem vários varejistas internacionais que não querem algodão de Xinjiang, que também é de alta qualidade. Então, se a fiação chinesa para alguns clientes não pode usar Xinjiang, não podem importar australiano, pode ser que para um brasileiro de 31, 3, 35, 30, 37, 21, 2, 37, pode ter uma demanda adicional. E, finalmente, o que pode ajudar o Brasil a possibilidade de demanda maior para VCI. Isso também por causa das boicotes internacionais contra o Xinjiang. Se uma indústria quer demonstrar que tem usando algodão limpo, não de Xinjiang, o produto VCI pode ser útil. Acho que estou dentro das 10 minutos. Muito obrigado. Ok, obrigado, Thomas. Foi muito boa as suas colocações. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Henrique, o presidente da ANEA. Boa noite, Henrique. Boa noite, Paulo. Desculpa, estava no mudo aqui. Já cumprimentei alguns dos colegas aqui, mas os que eu vejo aqui, o João Paulo, a Bolsa, representando a BBM, Alexandre Demarco, Sérgio Benevides, Pimentel também, se tiver aí, que eu não estou vendo aqui, amigo Menegatti, como sempre aí, trazendo bastante informação para todo mundo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E o Thomas, que está lá, trazendo fresh news para a gente sempre aqui, muito bom. Obrigado, Thomas, com perspectivas que esse gráfico continua apontando para o lado que ele está agora e essa curva não mude daqui para frente, porque para o Brasil vai ser importante. E o Bill também, para poder trazer para a gente bastante informação aqui. Muito boa essa discussão, faz tempo que a gente não fala. Coincidentemente, ela vem depois de um relatório do USDA, eu nem me lembro se a gente marcou por isso, logo depois do relatório, né? Mas acaba que não teve muita variação para quem esperava que tivesse um corte mais expressivo de produção na safra americana, ele não veio. Talvez o Bill possa comentar um pouco sobre isso depois, mas praticamente de números inalterados em relação ao estoque de passagem final, né? Então, para quem tinha uma perspectiva diferente, foi um relatório mais neutro, olhando para os Estados Unidos, e aí a gente acompanha daqui para frente a evolução desses números. Para o Brasil, Paulo, a gente teve um começo aqui de exportação um pouco mais difícil, né? Mais lento. A gente vinha no final da temporada de embarques 2020 com alguns embarques ainda atrasados, né? Naqueles meses de abril, maio, junho. E a gente começou um julho um pouquinho mais difícil também. Eu tenho até os números aqui, eu posso mostrar para vocês. Mas se a gente olhar na evolução da exportação que a gente teve agora, deixa eu tentar, eu vou tentar projetar aqui para vocês, tá? Tá aparecendo? Sim, está aparecendo, está ótimo. Está aparecendo, Henrique. Ótimo, Henrique. Coloquei no modo apresentação aqui para melhorar.
Então, se a gente olhar como a gente analisa os embarques brasileiros de algodão por mês, no mês de julho, né, foi um início um pouquinho mais devagar para a gente dentro da expectativa, né? Se a gente olhar só o número absoluto, você pode falar, opa, mas tem um número de embarque de 77 mil toneladas, né? Esse foi um número grande, né? Mas é claro que a gente tinha expectativa de embarcar um pouco mais no mês de julho, principalmente pelos embarques que estavam atrasados no final da temporada 2019. O mês de agosto também foi um mês semelhante, impactado, na realidade, também por uma falta de equipamentos no começo, algumas linhas que estavam previstas para a gente poder embarcar mais algodão, elas não aconteceram, tiveram algumas rolagens também de navio, e aí esse volume passou a se acumular para o próximo mês, né? A gente viu um acúmulo para o próximo mês. No mês de setembro foram 158 mil toneladas, no mês de outubro fechamos com um embarque de 241 mil toneladas, e aí uma coisa bastante importante, né? A gente, como setor, estimou que era para ter saído em outubro perto de 300 mil toneladas, e saíram 241 mil toneladas. Então, a grande questão era, muitas rolagens aconteceram no final do mês de outubro, e na realidade aconteceram mesmo, né? Tanto é que o começo de novembro já foi bastante forte. Se a gente olhar primeira semana de novembro, dado oficial publicado, mais de 100 mil toneladas foram embarcadas. Claro que não dá para a gente considerar uma simples extrapolação e considerar que não vou ter mais rolagens no mês de novembro, né? Mesmo com os chamados extra loaders, com as linhas adicionais que vêm para o Brasil, que não vão carregar só algodão, vão carregar outros produtos também, mas que, consequentemente, aumentam a nossa capacidade de embarque, a nossa velocidade de embarque. Eu diria que o mês de novembro é promissor. E a gente tem chances aí de bater um novo recorde em novembro, embarcando mais de 300 mil toneladas. Lembrando que esse recorde ele é do mês de janeiro de 2019, quando o Brasil embarcou num único mês 309 mil toneladas de algodão. Foi o maior número registrado de embarque num único mês. Então, a gente tem uma perspectiva boa, com os embarques conseguindo acelerar um pouco mais, as fábricas fora, em diferente mercado, abrindo, retomando, né, movimentação de cartas de crédito, de solicitação de embarque, de consumo melhor, de perspectiva um pouco melhor. Então, quando a gente discutia lá quanto tempo ia demorar essa retomada, e será que ela ia ser muito lenta, na realidade, a gente está vendo que agora existe um efeito, que aí a gente tem que entender por quanto tempo ele pode se sustentar, mas o fato é que existe um mood mais positivo de uma aceleração de embarques e de uma retomada também de consumo, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de embarcar do Brasil, não apenas os volumes que ficaram atrasados da safra anterior, mas novos negócios que foram sendo feitos ao longo do início da entrada da safra, e que serão embarcados agora entre o último trimestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem. Então, com esses dados, a extrapolação que a gente tem de uma perspectiva de embarcar um pouco mais de 2 milhões de toneladas nessa próxima temporada, que seria superior ao número da safra 2019, que de julho a junho a gente terminou o ciclo embarcando 1.913.000 toneladas. Lembrando que esse número deveria ter chegado a 2 milhões e 100 mil toneladas. Não chegou porque a gente deixou de embarcar volume mesmo, efetivamente, durante os meses de abril, maio e junho. E esses embarques acontecerão, já estão acontecendo, agora junto com a safra 2020, com essa temporada. Então, essa é uma boa notícia. A gente está conseguindo acelerar, o fluxo está acelerando e o Brasil tem colocado e registrado bons números e vai registrar bons números agora, principalmente nesses próximos 2-3 meses. E na divisão do destino desses embarques, e aqui ainda é um fechamento que a gente tem até outubro, né? Porque novembro, esse breakdown, essa divisão a gente vai ter no início de dezembro, quando finalizar os embarques de novembro. A China está liderando
com 150 mil toneladas, praticamente 25% de tudo que a gente embarcou, e outros destinos importantes, como Vietnã, Indonésia, Turquia também, né? Bangladesh, todos entre 10% e 20%, que é bastante importante para o Brasil, porque se vocês lembrarem, quando a gente viu a evolução dos negócios de algodão americano para a China, existia uma grande preocupação do tamanho da redução da participação do algodão brasileiro na China. Então, a gente tem um bom início aqui, ainda tem uma grande estrada pela frente para a gente chegar perto do número que a gente chegou na última temporada, mas por mais que a gente tenha uma pequena redução em relação ao último embarque, a gente pode ver que o embarque do algodão brasileiro para os outros destinos, que também é importante, eles estão sendo consistentes e têm aumentado. Isso principalmente por quê? Porque o algodão brasileiro ele tem sido competitivo em preço. A gente acompanhou nos últimos meses a precificação que existia entre algodão americano e compras estatais para a reserva chinesa, num modelo específico de precificação, e fora daquilo era um mercado totalmente diferente, e diferente daquele momento, o Brasil estava mais competitivo, tanto é que conseguiu fazer novos negócios e aumentar também o pace, a velocidade dos embarques da participação nos principais mercados consumidores. Então, é muito bom a gente ter se antecipado esse movimento, porque a gente já está aqui, de certa forma, trabalhando numa espécie de colchão, de buffer, se houver uma possível redução na nossa participação nas importações da China. Agora, com esse outlook que a gente está vendo, com essa perspectiva que o Thomas também trouxe para a gente, com o algodão brasileiro de uma qualidade muito boa, podendo eventualmente pegar um pouquinho de uma demanda que talvez fosse considerada inelástica inicialmente para a Austrália, por conta dessa disputa que está acontecendo, talvez tenha uma oportunidade aí da gente se surpreender e efetivamente conseguir chegar perto do número que a gente imaginava chegar. Então, esses são os dados que a gente tem até então, e a divisão do mês de outubro, especificamente, com esses principais destinos das exportações brasileiras. Então, esse era o dado que eu queria trazer para vocês. É uma notícia positiva, ela é... Desculpa, eu tirei aqui da tela agora de vocês. Ela é boa para o nosso setor, tinha uma preocupação bastante importante nossa como setor, e a gente vinha se comunicando entre a ANEA, a Brapa, com relação ao fluxo desses embarques, ao movimento desses embarques, e essa notícia positiva traz uma aceleração, traz uma perspectiva boa. Foi importante, o algodão brasileiro está competitivo, ainda está competitivo em relação ao que estava sendo negociado no mercado internacional entre Estados Unidos e a reserva na China. Isso deu para a gente a possibilidade de aumentar a participação, e daqui para frente, se tudo der certo, agora com essa nova chegada de capacidade aqui para o Brasil, a gente vai conseguir entregar bons volumes aí nos próximos meses, o que é extremamente positivo para a nossa estrutura inteira aqui, para a nossa indústria, porque a gente tem uma boa safra de produção, uma boa safra de qualidade, e é justamente a hora que a gente precisa colocar o algodão brasileiro, preencher todas as casinhas em diferentes mercados consumidores, para que a gente tenha longevidade nessa nossa participação. É isso que a gente tem buscado daqui para frente. Paulo. Okay. Henrique, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Demarco para fazer perguntas, tanto para o Thomas como para o Henrique, com relação aos posicionamentos que eles nos deram aí com relação ao mercado internacional. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite a todos, aos participantes. É sempre uma honra participar desse webinar, Sempre enriquece. As informações que o Thomas traz são informações bem interessantes, porque passa pela geopolítica, passa pelo mercado interno chinês, são informações que são, além de curiosas, são muito relevantes aí para esse mercado nosso do algodão. Igualmente, o Henrique enriquece com dados bem interessantes da ANEA. Boas notícias, sim, porque a gente sempre imaginava um determinado caos, e a gente tem mostrado uma capacidade logística, de entrega e de execução muito eficiente, Tem atingido grandes números. Então, eu tenho duas perguntas aqui que eu vou fazer, uma de ordem
ressaltando que o Henrique não está como empresa, está como ANEA, aí fica confortável em responder ou não. O João Luiz Peça está perguntando se a Dreyfus vendeu uma participação para um fundo da Abu Dhabi. E o Moisés Saquete está perguntando como a ANEA vê a possibilidade de embarque a granel em alguns portos brasileiros que não possuem containers em porões de navio de fertilizantes. São perguntas direcionadas para o Henrique, se ele puder responder, depois ele me volta e eu faço para o Thomas. Tá bom, Alexandre, obrigado. Bom, com relação à primeira pergunta, você disse muito bem, eu estou aqui representando a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, como presidente da associação, falando exclusivamente sobre o tema. O que eu posso dizer aqui, adiantar e deixar o canal de comunicação aberto, até porque já foi feito o contato, inclusive com alguns produtores, com algumas partes importantes, é que nada muda exclusivamente por parte da empresa em que foi citada, mas que eu estou à disposição e posso fazer o contato com vocês, com os senhores, com quem mais tiver interesse, para poder passar maiores detalhes sobre a informação. Mas que absolutamente nada muda, as coisas seguem totalmente normais aqui na região, no Brasil, tá bom? Mas depois eu posso dar mais detalhes sobre isso, diretamente até para o próprio Peça ou para quem mais tiver interesse em saber. Com relação aos embarques, a gente no passado até tentou fazer um embarque que a gente chama break bulk, né? E existe uma certa complicação com o manuseio dos fardos, né? O manuseio dos fardos, quando você faz a separação por lotes e você está entregando ele nos containers, na descarga no destino, ele tem uma condição. No break bulk, a condição de você fazer essa separação dos fardos no destino é diferente, né? No passado, quando já teve em algumas questões operações exclusivas, isso já aconteceu, né? Mas a movimentação quando chega no destino, principalmente pela transferência que tem em diversos setores dos portos, eles preferem muito mais que seja feito também via container. Também tem uma relação com o seguro da mercadoria, que não é uma coisa simples. A gente sabe que o algodão tem que tomar todo o cuidado, devido cuidado, não só com a embalagem, o transporte, mas também com o seguro da mercadoria. Mas a questão de container, ela foi, vamos dizer assim, ela chegou no mês de agosto e setembro trazer uma grande preocupação, porque existia naquele momento já a expectativa de você ter um redirecionamento dos equipamentos para o Brasil, ou seja, não trazer novos equipamentos, os containers, os vazios que a gente chama, para o Brasil, e eles não vieram naquele momento, que acendeu uma luz, um alerta importante para o setor, e a gente falou, bom, agora precisa se comunicar, porque se começar a ter muita falta de equipamento, a gente vai ter de novo um gargalo importante e não vamos conseguir embarcar o que a gente está embarcando. Mas daí, então, com a promessa dos extra loaders, essas linhas adicionais exclusivas, específicas, que obviamente não vão carregar só algodão, vão carregar outros produtos também, e a estimativa é que nesse mês de novembro e início de dezembro, acho que são mais de 8 extra loaders que já estão nominados para vir para cá para carregar. Então, isso aumenta, consequentemente, muito a nossa capacidade de embarque e a gente consegue recuperar um pouco desse atraso que tinha e aliviar essa situação de preocupação com relação à disponibilidade desses vazios e o remanejamento desses equipamentos. Então, essa situação daqui para frente, ela tende a ser regularizada. E a gente continua, obviamente, exportando a maior parte pelo Porto de Santos, né, que é onde você tem a maior recepção de carga de containers, também vindo para o Brasil, até por uma questão de fluxo de logística e consumo aqui no mercado interno, né? Então, a reutilização desses equipamentos. Mas em outros portos também, como portos do Nordeste e alguns outros fluxos pelo Arco Norte também, estão sendo utilizados a capacidade adicional, ainda que pequena, mas que ela está sendo fomentada para que ela possa ser uma capacidade maior à medida que a gente vai aumentando os embarques por essas saídas também no país. Mas, definitivamente, a gente tem aí já o registro de que pelo menos 97% das exportações estão saindo por Santos e vão continuar assim até o final do ano. Muito obrigado, Henrique. Para encerrar contigo, Henrique, só uma pergunta. Você imagina que já na safra 2021, num cenário, a gente tem que
com a realidade que o Mato Grosso está enfrentando em relação a algum atraso de plantio, a um eventual corte de área de algodão, vamos imaginar um cenário de 2,5 milhões de toneladas. O Sérgio, o Benevides, no começo do webinar, antes de a gente começar oficialmente, demonstrou uma preocupação porque a indústria nacional está pujante e de ele consumir próximo de 800 mil, se não mais, né, que a gente quer que consuma mais ainda. Você vê alguma preocupação em relação ao volume de exportação, a gente fornecer contumazmente isso? Uma vez que a gente aumenta a participação, é importante a gente não trazer grandes reduções, né? Aqueles movimentos grandes de embarque de exportação, quando a gente num ano exportava 1,2 milhão, no ano seguinte exportava 600 mil, era um grande problema para o Brasil. Nas nossas rodadas mais recentes, com os principais mercados consumidores, falando com as associações locais desses mercados, com indústrias, todos têm falado a mesma coisa. Que bom que o Brasil agora vai participar do mercado consumidor ao longo de 12 meses. Que bom que o Brasil agora não vai ser um exportador sazonal de 6 meses e que a gente vai poder contar com a participação do algodão brasileiro na mistura ao longo de 12 meses. A gente tem escutado isso muito e a gente tem feito realmente essa promoção, esse marketing, né? Porque isso é uma das coisas mais importantes, porque no modelo automático de negócio, muitos mercados compram o algodão brasileiro de agosto até janeiro, fevereiro, no máximo março, e automaticamente eles já viram a chave para aumentar na mistura a proporção do algodão americano. Porque eles já estão acostumados em saber que ou o algodão brasileiro não vai estar disponível, ou o algodão brasileiro não vai ter preço competitivo, porque naquele momento a nossa safra era pequena e a gente não conseguia competir efetivamente no mercado internacional, a gente tinha um abastecimento no mercado interno. Essa situação que a gente está projetando para o ano que vem, a ANEA trabalha com uma redução de safra da ordem de 10%, mais ou menos. Então, a gente está aí entre 2.650, mais ou menos, para arredondar esse número como previsão hoje. Pode ser que seja um pouco menor, como você comentou, 2.500. De repente, a gente consegue recuperar aí um pouco do plantio, o número não reduz tanto assim. Mas o importante é que a gente tenha consistência. No ano passado, conseguimos embarcar 1.900.000 toneladas no ciclo de 12 meses. Esse ano, a gente começou a projeção com 2 milhões, mudamos para 2.100, e pode ser que a gente fique por aí. Pode ser que a gente embarque agora 300.000 toneladas, o mês de dezembro seja forte, a gente tem alguns meses fortes no começo do ano que vem também, depois tem alguma redução efetiva, talvez, mas vai ter uma continuidade, vamos dizer assim, um período estável de embarques, e que a gente tem o objetivo de fazer com que o Brasil embarque mais de 2 milhões de toneladas. Esse número é muito importante, porque aí a gente definitivamente reforça a nossa participação em grande escala como o segundo maior exportador e representando aí perto de 25% do comércio global. Isso para o Brasil é muito importante, porque se a gente reduzir muito esse fluxo, Alexandre, no próximo ano, para a gente conquistar, a gente tem que conquistar por preço. E aí a credibilidade, de novo, de você falar, olha, a gente está aqui para fornecer ao longo de 12 meses, e se você está confiável, está satisfeito, está confiante e satisfeito com essa mistura, no ano que vem você não vai ter, para nós é um trabalho como setor, quando eu digo nós, não estou falando da ANEA, estou falando nós aqui como setor, né? Para o Brasil, acaba sendo um trabalho mais difícil da gente fazer lá na frente. Então, é importante a gente trabalhar com esse número, assumir o segundo lugar, tem que ter responsabilidade na produção, obviamente. Ninguém vai fazer loucura de plantar algodão totalmente fora da janela. É uma cultura de capital intensivo, custa 3 vezes mais caro que a soja, 5 vezes mais caro que o milho. A rentabilidade da soja é boa, do milho talvez você tenha um primeiro ano, um primeiro momento de liquidez de preço excepcional também, uma oportunidade de rotação de cultura, preços que trazem margem de contribuição para o negócio também, que é importante. Então tem que ser disciplinado e tem que fazer a conta mesmo, tem que fazer o racional econômico, né? Mas grandes movimentações preocupam. Então, se a gente conseguir, com essa safra de 3 milhões, um pouco de estoque dela que se leva, porque a indústria aqui no Brasil está se recuperando também, está consumindo mais, acho que o Pimentel e o Sérgio vão falar sobre isso posteriormente, e a gente tem que apostar nisso também como setor, né? A gente tem que olhar para a indústria nacional, e a gente jogou aqui um desafio para eles, o desafio é retomar a indústria para 1 milhão de toneladas. É isso que a gente quer buscar como setor. E se a indústria voltar a consumir mais 750, 800 mil toneladas, a gente tem que olhar o volume que vai ser exportado daqui para frente, o que a gente vai ter de produção no próximo ano de safra, contar com a nossa participação
ao redor desses números no mercado internacional, porque vai ser muito importante, né? A gente não tirar o pé na hora que a gente está crescendo e ganhando mercado em relação a outras regiões produtoras, e também poder satisfazer o consumo local aqui. Ou seja, a gente tem que buscar o equilíbrio, o bom equilíbrio. Esse é o mais importante e a gente trabalha junto como setor para poder fazer isso. Então, na hora que vocês conversarem um pouco mais sobre perspectiva de produção, eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais esse assunto com as expectativas lá na frente também. Obrigado. O tempo é curto, os assuntos são bem interessantes, né? Sem dúvida. Para o Thomas, duas perguntas. Uma curiosidade, Thomas. Quando é que existe uma perspectiva de vacinação para a população chinesa dentro da China? E a segunda pergunta, daí é já um pouco mais uma opinião sua em relação à geopolítica. Você comentou uma coisa interessante do relacionamento da Austrália e da China que não anda bem, que nós, brasileiros, podemos ocupar esse espaço. Como você vê essa questão da eleição americana, se isso também não pode balançar a geopolítica do algodão, né, olhando a nossa cadeia com o novo presidente? Muito obrigado, Alexandre. A sujeito da vacinação, acho que a situação na China está parecida com o mundo inteiro. Tem vários vacinas que já estão basicamente na última fase de desenvolvimento, nas testes clínicas muito expandidas, e acho que durante o ano que vem, 21, sem dúvida vai ter uma vacinação bem larga na China. Eu acho que realmente podemos esperar que a situação na China vai se desenvolver paralelamente com o resto do mundo, né? A China não é um planeta separado. Então, acho que provavelmente segundo trimestre, mais ou menos, espero que vai ser possível alguma vacinação mais generalizada. E a sujeito da segunda pergunta, politicamente, a maioria dos chineses com os quais estou falando parecem ter a opinião que a eleição não importa muito. A impressão vista da China, do interior, é que os Estados Unidos, de qualquer forma, estão hostis ao desenvolvimento da China e quem for o presidente sempre vai ter, os Estados Unidos sempre vão querer frear o desenvolvimento chinês. O senhor Biden talvez vai ser um pouco mais educado, um pouco mais previsível, mas a fricção entre os dois países, a maioria do pessoal que eu falo está esperando que a fricção vai continuar. Pessoalmente, eu acho que talvez não esteja bem assim. Eu espero que com o presidente Biden as relações podem progressivamente se normalizar um pouco, mesmo se a fricção continua, claro, mas acho que, digamos, os piores excessos espero que não vão acontecer, mas isso é subjetivo, a minha opinião pessoal. Obrigado, Paulo. Ok, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui, vou fazer para o Thomas. Thomas, estou perguntando aqui, esse algodão australiano, se o chinês não comprar, para onde vai? Logicamente, eu tenho a visão que vai bater no Vietnã e vai voltar como fio para a China. Não Lógico. Sei se é essa a visão, ou vai ali para o Vietnã, ou alguma região dessa e vai acabar voltando como fio para a China. Qual é a sua visão? Concordo plenamente, isso vai ser um maior mercado. Claro que também tem outros mercados que agora o prêmio de australiano já é muito mais barato do que já foi. O australiano está muito mais competitivo, então também pode entrar em outros mercados, talvez o Bangladesh, outros mercados também podem aumentar, mas principalmente o Vietnã, sem dúvida, também porque o Vietnã o têxtil Vietnã, economicamente, é mais que metade chinês, né? As indústrias vietnamitas, mais que 50% são indústrias chinesas com fábrica no Vietnã. Ok, obrigado, Thomas. Bom, agora então eu passo a palavra ao Fernando Pimentel, da BIT.
presidente da BIT, para dar as considerações aí com relação ao mercado interno. Boa noite, Fernando. Muito boa noite, Paulo. Muito boa noite a todos que estão conosco, à mesa, o Thomas, o Alexandre, o Sérgio e o meu grande amigo aqui, o Henrique. E a você, evidentemente, que é o nosso anfitrião mor. Vendo esses números, nós ficamos assim muito orgulhosos, porque a cotonicultura brasileira tem um destaque, vem crescendo a sua posição no mercado mundial de maneira espetacular, graças à competência de todos envolvidos nessa importante cultura. Para nós é um orgulho continuarmos a ser e seremos, por muitos e muitos anos, e se Deus quiser eternamente, o maior cliente da cotonicultura brasileira. E se é importante para a indústria ter um bom abastecimento local, como temos, também é muito importante, creio eu, para a cotonicultura ter uma base de consumo local relevante como a que nós temos. E essa parceria vem de muitos e muitos anos, desde aquele período crítico, lá nos anos 90 do século XX, quando a produção brasileira foi dizimada e indústria e cotonicultura se deram as mãos, enfim, uma série de projetos para poder voltar a ter uma produção importante no nosso país, e isso está mais do que claro com o sucesso alcançado. Com relação à indústria têxtil e confecção, há 2 meses atrás nós já vislumbrávamos uma recuperação, porém, esta recuperação está sendo muito mais expressiva do que qualquer um poderia supor. Ela não alcança todos os segmentos, principalmente no lado vestuário, por exemplo, produtos de roupas sociais e outros itens que envolvem ainda um uso com uma circulação maior das pessoas, com maiores presenças em bares e restaurantes. Esse pessoal ainda está sofrendo, mas toda essa gama de produtos de conforto, de proteção, com funcionalidades, cresceu demais, e nesse segmento o algodão se destacou, sem dúvida, como um grande protagonista. E hoje, como hoje, o Sérgio poderá complementar mais à frente, eu diria que nós estamos consumindo mais algodão do que na mesma época no ano passado. Por quê? Porque as fábricas estão rodando a plena carga, fiações a plena carga, produtos de denim a plena carga, e não será surpresa se, ao invés da faixa de 60 mil toneladas mês, média, mensal, nós estivermos consumindo aí cerca de 70 mil toneladas de algodão nesse período de agora. Nós temos aí, vamos fechar o ano com uma queda da ordem de 15%, 16%, 17%, dependendo do segmento, porém, na margem, nós já vamos terminar o ano muito próximos, de novo, não todos os segmentos, mas muito próximos, no geral, daquilo que nós tínhamos no ano passado. A nossa última enquete agora para consumidores, Black Friday e Natal, deu uma grande propensão de consumo de vestuário, o que é muito bom para nós, que atinge a todos os públicos e a todos os preços. As importações nesse ano, face ao câmbio, face a todas essas interrogações que começam ainda, não todas respondidas, mas começam a clarear um pouco mais o ambiente, as importações caíram. A importação de vestuário, por exemplo, outubro contra outubro do ano passado, em volume, caiu cerca de 40%. Isso abriu uma janela de trabalho para a indústria brasileira enorme. No entanto, esta mesma indústria acabou de sair a pesquisa da FGV, Índice de Confiança da Indústria, e o nosso setor foi o setor que apresentou o maior percentual de respostas de restrição à produção em função de restrições à obtenção de insumos. Estou falando de uma forma geral. Nós ficamos aí 90, 100 dias parados ou semi-paralisados, e um retorno dessa magnitude, com essa força, não estava no radar. Se estivesse, ninguém teria parado, provavelmente, a não ser por imposição legal, e teria se estocado para atender essa forte demanda que nós estamos vivenciando nesse momento. Portanto, o fato é que, ao lado dessa dificuldade, desse dessincronismo da retomada, porque o setor foi um dos que mais sofreu com a paralisação, em abril nós tivemos queda de 90% do movimento no varejo, e agora nós estamos nessa retomada, mas sincronizando todos esses elos da cadeia de produtivo. Estamos tendo fortes impactos de custos, mais de 70% dos custos da indústria têxtil estão atrelados à moeda estrangeira, seja dólar, ien, euro, seja nas máquinas, seja no próprio algodão, nas anilinas, drogas, engomantes, nas fibras sintéticas, que também
tiveram impacto, estão tendo impacto de aumento de preços e até mesmo nos custos de logística dos produtos que vêm normalmente do exterior, com destaque para a China. Então, nosso olho agora, a nossa visão, a nossa atenção está voltada para 2 temas fundamentais, ou melhor, 3. Chegar bem ao final do ano, tudo indica que chegaremos bem ao final do ano, com o movimento natalino, Black Friday, muito próximo, um pouco mais ou um pouco menos que no ano passado. Analisar a perspectiva de mercado para o primeiro semestre do ano que vem, à luz das mudanças e da retirada dos insumos monetários, dos insumos fiscais, dos insumos creditícios. E isso vai trazer uma mudança no perfil. Só para vocês terem uma ideia, analisando até agosto, não tem ainda o dado mais atualizado, o auxílio emergencial, quando comparado com a perda de renda advinda das perdas dos empregos, nós tivemos um ganho de 108 bilhões de reais, ou seja, o dinheiro colocado na economia ele foi superior à perda de renda advinda da perda dos empregos. E isso foi tudo para consumo, tanto que a distribuição desse consumo ela não está homogênea, está muito mais na base da pirâmide, está muito mais nessa população assistida do que na classe média, que, pelo contrário, entesourou nesse período. Tanto que uma das possibilidades que nós estamos aí estudando com a nossa assessoria econômica é se parte desse entesouramento poderá vir a consumo no ano que vem, diminuindo, então, o impacto da perda do auxílio emergencial. Isso tudo são fatores de interrogação e que estão muito postos aí nessa gangorra do dólar, nessa questão dos juros de longo prazo vis-à-vis aos juros de curto prazo. O nosso sentimento e outro ponto de abordagem, de preocupação, obviamente, que foi identificado claramente na pesquisa da FGV, suprimento. E como nós estamos aqui num fórum tratando ou discutindo a questão do algodão, nos preocupa bastante essa situação de clima, de plantio, desenvolvimento da lavoura de soja e os impactos mais para o final do primeiro semestre, talvez já refletindo no início do segundo trimestre do ano que vem, com relação à oferta da matéria-prima para a indústria nacional. Isso porque, dentro daquilo que o Henrique colocou e que todos os cotonicultores estão almejando, preservar essa posição de segundo lugar e, quiçá, alcançar o primeiro lugar, qualquer movimento brusco de preservação desses números à luz no crescimento da indústria brasileira, que no ano que vem volta para 720 mil toneladas, poderá criar uma situação de estresse muito grande no suprimento dessa que é a nossa principal matéria-prima. É verdade que o poliéster vem crescendo, a diferença de preços continua muito grande, porém, as misturas de fibras, os produtos 100% algodão, etc., as campanhas bem-sucedidas que nós participamos e estimulamos, isso tudo faz com que a perspectiva do consumo dessa matéria-prima volte aos patamares normais no ano que vem e, quiçá, nós possamos avançar ainda mais nesse consumo, que a nossa meta é voltar a ter 1 milhão de toneladas de algodão no nosso consumo doméstico. Isso não significa obrigatoriamente deslocamento de outras fibras, mas um crescimento do consumo nacional e também da nossa participação no comércio internacional. Isso é um ponto importante. A indústria brasileira está totalmente descasada entre custos, principalmente o têxtil, a confecção bem menos. Ela está totalmente descasada entre os impactos das mudanças cambiais vis-à-vis as suas receitas, ou seja, as despesas, os custos estão muito atrelados a isso e as receitas atreladas à moeda nacional. E isso traz desconfortos e desequilíbrios que não são de pouca monta. Portanto, avançar na agenda internacional, avançar nas exportações seria realmente um passo importante. Nós já chegamos a exportar em 2007 algo como 2 bilhões de dólares. Nas nossas perspectivas, nós deveríamos estar trabalhando aí com algo como 4 bilhões e meio de dólares, 5 bilhões de dólares, e, na verdade, nós viemos para 1 bilhão de dólares. E isso não é porque nós ficamos incompetentes, incapazes e não conseguimos conquistar mercados. Aí você entra no famigerado custo Brasil e nas dificuldades de você agregar valor dentro do território nacional. Mas isso é uma outra agenda que nós estamos tratando também. Então, dando um fecho, porque eu já estou aqui faltando 20 segundos para o meu encerramento dos 10 minutos, o ano recuperou-se muito mais fortemente do que nós imaginávamos após a flexibilização e abertura dos negócios.
estamos rodando a plena carga, o consumo de algodão hoje é maior do que na média do que desse mesmo período do ano passado. Não fecharemos no azul, porque as perdas de 3 meses foram tremendas. Por outro lado, a expectativa é de terminarmos o ano na margem parecidos com o ano passado, no geral, no particular, tem casos diferentes. Atenções voltadas para o efeito do fim do auxílio emergencial e de outras medidas, essa discussão toda de fura-teto, não fura-teto, onde é que nós vamos parar, desconfiança da solidez fiscal do país, que é complicada, e as reformas em curso, e com o suprimento da matéria-prima principal da nossa indústria, que é o algodão, à luz das perspectivas de redução de safra e de manutenção das exportações nos patamares atuais. Mercado é mercado, tudo isso tem que ser respeitado, mas nós não podemos deixar de colocar, porque somos parceiros nessa jornada e somos aí o maior consumidor de algodão da codornicultura nacional, com muito orgulho, e certamente continuaremos a ser até onde a vista alcança. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pelos posicionamentos com relação ao mercado interno do algodão. Vou passar agora para o Sérgio Benevides, para ele fazer algumas colocações, e posteriormente passo para o Menegatti. Boa noite a todos. Vocês estão vendo aí a apresentação? Os números aí? Estamos vendo, sim. Boa noite, Paulo Sérgio, Alexandre, Thomas, Bill, Menegatti, Henrique, Thomas, Fernando. É assim, esse ano, surpreendentemente, a gente deve chegar com um consumo em torno de 610 mil toneladas. É um número surpreendente para o quadro que nós tínhamos em abril, maio, onde a gente está vendo agora um consumo de setembro, outubro e novembro em números maiores do que 2019. Esse número é fruto de que em 16, 17, 18, a gente teve uma capacidade ociosa nas fiações, sobretudo também nas tecelagens, que agora estão todas full. Então, basicamente, nós estamos consumindo 16% a mais nesses meses e fazendo um cenário otimista para 2021. Não estão sonhados 800 mil toneladas. Se a gente conseguir manter os 70 mil toneladas de junho em diante, de junho a novembro, a gente volta a ter uma preocupação maior caso realmente se configure essa redução de área plantada no Brasil, sobretudo no Mato Grosso. A gente fazendo uma conta aqui, e hoje a gente já sofre isso um pouco. Se você for hoje ao mercado, a gente não consegue comprar algodão de qualidade até por R$ 3,90 preços de hoje. Então, assim, as ofertas que surgem são de algodão recap, algodão mais fraco. Isso é motivo de grande preocupação. Como o Thomas falou no começo da reunião, ele colocou sobre a China consumindo algodão fibra 37, e para a gente não está sobrando esse tipo de fibra. E se realmente não chover e tiver uma redução de área plantada de 15%, a gente tendo um cenário otimista de 800 mil tons e a exportação sem perder mercado, sem perder share aí fora, a gente deve ter um estoque de passagem de 20 para 21 de 90 mil toneladas. Isso é muito preocupante, porque a indústria nacional precisa de qualidade, precisa ter comprimento, resistência, macroné mais fino, e o que a gente está vendo, basicamente, são que a melhor qualidade está sendo exportada e o pior ficando aqui dentro. Então, assim, é muito preocupante, temos que rezar para chover, porque se tudo isso se configurar, nós vamos ter problema na entre-safra de 20 para 21. Então,
Basicamente, é isso. Assim, isso nos causa grande preocupação, porque, como o Fernando Pimentel colocou, nós queremos ser sempre o maior consumidor do algodão brasileiro. Mas o cenário e também entendemos o lado da ANEA, da Abrapa, entendemos o lado que eles têm que exportar, entendemos que para poder crescer tem que exportar, entendemos que hoje existe um outro cenário na qual nós temos que em torno de 1.200.000 tons está na mão de pessoas jurídicas que não vendem basicamente para a indústria nacional, só vende para exportação. Caso for passar, vender no mercado interno, tem que passar o PIS e o COFINS de 9,25%, quer dizer, existe uma restrição. Então, é um cenário que nós temos que pensar e torcer para chover e que o Mato Grosso consiga plantar bastante. É isso aí. Obrigado a todos. Ok, obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Vou passar para o Menegatti agora, fazer os questionamentos aí com relação ao mercado interno e também o que ele está vendo. Obrigado, Menegatti. Sérgio, desativa a tua apresentação, por favor. Como é que eu faço isso, hein? Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando fazer agora aqui. Tem uma opção em cima da tela aí para você, bem em cima da imagem. Menegatti, se você quiser já ir fazendo suas Pronto. considerações. Joia, ótimo, obrigado. Obrigado, Sérgio, obrigado, Paulo. Vou tentar ser rápido, mas gostaria novamente de dar boa noite aos amigos, companheiros, e eu quero fazer as minhas colocações, Paulo, antes de completar a pergunta para o nosso amigo Fernando, nosso amigo Sérgio. Aqui, da onde eu estou, eu vejo o seguinte cenário. Nós estamos ainda sem conseguir atender a encomenda dos nossos clientes de fios e de algodão. Creio que dezembro vamos ter esse problema de ainda ter o constrangimento de não ter a mercadoria que os nossos clientes querem, e janeiro também. Ou seja, para usar uma palavra que está bem comum nos nossos ouvidos, nós ainda não conseguimos atingir o platô das encomendas, do consumo e das necessidades. Podemos estar perto desse platô, mas ainda não conseguimos. Concordo com o Fernando Pimentel que devemos ter um Natal bastante bom, e vamos entrar em janeiro, com certeza absoluta, ainda trabalhando o máximo possível para tentar ter condições de atender os nossos clientes. Creio que o mundo inteiro está assim. Os nossos clientes também nos relatam as dificuldades de importações, que as fábricas lá fora também não têm produto sobrando para vender. Nós estamos numa crescente de consumo. Quero também acrescentar, Fernando, que esses dias a gente deu uma passeada pelos números das fornecedores de máquinas e equipamentos têxteis, e na nossa conta rápida, o que tem de máquinas de fiações e equipamentos para fiações encomendadas em montagem, em transporte e para ser montada, já que está decidido que não volta mais, incrementa para o consumo doméstico brasileiro 100.000 toneladas de pluma. Então, além do consumo das nossas fábricas que estavam trabalhando abaixo de sua produtividade, da sua capacidade, nós tivemos o aumento dessa utilização da capacidade instalada e vamos ter, pelo menos, novas alocações de máquinas que vão nos permitir mais 100.000 toneladas de consumo anual. Então, eu vejo isso de uma maneira muito interessante, é muito gratificante a gente recompor e chegar perto de 1 milhão de toneladas do consumo doméstico, que é o nosso principal foco, nosso principal cliente, é o cliente que está do outro lado da avenida. Esse é o mercado nosso que nós precisamos atender e torcer para crescer, como é a opinião de todos. Por outro lado,
a gente olha a nossa situação aqui de produtores. Pela primeira vez na história, a gente vê, isso é interessante, hein? A gente vê o faturamento bruto de 1 hectare de milho, de 1 hectare de soja e de 1 hectare de algodão ser quase iguais. Isso nunca tinha acontecido. O faturamento, vou repetir, o faturamento bruto da colheita de 1 hectare de soja, 1 hectare de milho e 1 hectare de algodão estão se aproximando os valores. Como bem disse meu amigo Henrique, soja a gente gasta 3 vezes mais no custo de produção que o algodão e milho 5 vezes a mais. Então, veja bem, isso está gritando em alto e bom som para o produtor, dizendo planta milho, planta soja, depois planta milho. Outro fator interessante que está gritando alto e bom som para o produtor é o clima. Não plante algodão que já ficou fora da época, né? Especialmente os nossos produtores que plantam algodão safrinha, né? Então, eu vejo, por um lado, um aumento do consumo forte e, por outro lado, a impossibilidade de a gente sustentar, por clima e por preços, uma produção que a gente conquistou já nesses 2 últimos anos, crescente. Não podemos esquecer que nas 2 últimas safras nós crescemos de forma violenta, 30%, né? Então, nós estamos aqui hoje achando que nós vamos produzir 2.500 toneladas. Eu creio nisso, torço para isso, mas não podemos tirar do radar, nós que somos pessoas que estamos na frente desse negócio todo, não podemos tirar do radar uma safra perto de 2 milhões de toneladas. É difícil dizer isso, dói dizer isso, mas é só fazer a conta, é só fazermos as contas, né? Repetindo, nós temos os preços, o clima, os custos de produção e a parte técnica agronômica das fazendas gritando alto e bom som, planta menos algodão. Então, eu creio que nós vamos ter uma parte da área plantada dentro da janela, já no final da janela. Uma parte da área nós vamos ter plantada fora da época ideal, dependendo do clima e das chuvas lá de maio, aquelas chuvas de maio, né, para produzir. E a outra parte nós vamos ter substituição por milho. Isso é inegável, não tem como, né? Então, é mais um alerta, né? Não creio que nós vamos produzir perto de 2 milhões de toneladas, 2 milhões, 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, mas nós não podemos tirar do radar essa possibilidade. Fazer previsões de câmbio, de preços, de clima e de eleições, esse 2020 não foi bom. Então, eu não estou aqui fazendo uma previsão de jeito nenhum, mas é um alerta para a gente deixar no radar todas essas possibilidades, né? E creio, Fernando, Sérgio, eu creio que talvez eu tenha desenhado uma condição, talvez influenciado pela situação do milho e da soja, da capacidade que nós estamos tendo de atender os mercados, nós estamos numa escassez. Eu vejo o mercado americano, vejo todo esse mercado, e apesar da abundância momentânea de algodão, eu creio que nós estamos andando para uma situação de escassez. Primeiro da qualidade, como bem disse o Sérgio, né? E depois em quantidade. Eu gostaria, Fernando, de encerrar a minha fala fazendo essa pergunta. É prudente pensar assim? Isso é possível? O que vocês acham disso? Menegatti, eu acho que você foi, como sempre, muito preciso e fez uma análise bastante fria e equilibrada do tema. E é por isso que nós trouxemos o tema para essa reunião hoje, algo que não esteve presente na reunião de 2 meses atrás. Eu enxergo, e eu não estou plantando, mas por todos os indicadores, por tudo que nós estamos observando, que nós caminhamos, sim,
para potencialmente um mercado de escassez e que vai colocar uma pressão ainda maior na indústria brasileira. Obviamente, na questão dos mercados internacionais, aí as relações vão ser definidas pelas tradings, por vocês, mas esse é um assunto que eu já quero colocar aqui para a AMPA, que é a associação que representa o maior estado, o estado maior produtor do país, que nós vamos ter que conversar muito nesses próximos meses para que nós não cheguemos a uma situação de sermos o maior cliente e, como maior cliente, não temos algodão para produzir. Esse é um tema crítico. Agora, é claro, se eu fosse agricultor, se eu tivesse uma fazenda, eu ia orientar-me, obviamente, pela rentabilidade e pelos compromissos que já tem. Já tem vários compromissos, creio eu, já assumidos de entrega de algodão futuro. A indústria brasileira, infelizmente, ela não tem, como tem a cotonicultura, cada um tem os seus problemas, mas você não tem assim uma trading, o Henrique não está comprando a futuro para entregar milhões de metros de tecido denim ou X mil toneladas de fio. Ele opera com as commodities. Então, nós operamos algumas empresas com contratos, as empresas maiores com contratos de entrega futura e uma série de empresas menores, porque também não tem o compromisso das suas clientes na ponta, operam no mercado mais da mão para a boca, o que é sempre um risco, cada um toma suas decisões, mas é um risco que afeta muito, principalmente os menores. Então, diante do que você colocou, que eu concordo, oxalá, se Deus quiser, não teremos 2 milhões, mas se forem 2,5 milhões, com uma visão de 2 milhões de exportação, tá? Já no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, essa situação já vai estar refletindo no mercado brasileiro. Ninguém pode obrigar ninguém a vender para alguém, cada um vai ter que cumprir os seus contratos, os seus compromissos e vai tentar precificar do melhor, mas é um assunto que nós vamos ter que discutir muito, do bom sentido, entre nós, para encontrar um caminho. Porque se a indústria brasileira tiver que, como está acontecendo hoje, pode parecer uma brincadeira, conversando com o Henrique de manhã, quer dizer, sai um navio de soja brasileiro e chega um navio de soja americano no Brasil. Quer dizer, por que essas coisas acontecem? Acontece porque os operadores são diferentes, pode ser que uma soja que vai para uma indústria de esmagamento, outra vai a outro lugar, mas é uma situação que pode acontecer. Está saindo um navio daqui com algodão brasileiro para o exterior e está chegando um navio de algum lugar do mundo, da Austrália, sei lá de onde, para a indústria brasileira. Então, eu acho que nós vamos ter que ter muita maturidade para colocar as nossas instituições conversando para que não haja prejuízos e equilibrar uma situação que eu estou prevendo que vai acontecer de escassez. Tomara que eu esteja redondamente enganado, mas eu que está pintando, olhando de hoje. Vamos ver o que vai ser finalmente essa safrinha, como é que vai acontecer, mas é o que está aparecendo e eu concordo com a sua análise. Tomara que os 2 milhões não aconteçam, sejam 2,5 milhões, mas mesmo com 2,5 milhões, com compromisso de 2 milhões de exportação, vai haver estresse no mercado e isso vai afetar a competitividade da indústria brasileira, sem dúvida nenhuma. Ok, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Bill Ballenden, da Dragon Tree, para ele fazer as considerações aí com relação ao mercado internacional. Boa noite, Bill. Good evening, Paulo. Boa noite a todos. Don't worry, I'm not going to try and speak Portuguese. But first of all, I'd just like to congratulate AMPA on putting together such a diverse group of people for such a diverse perspective. I think this is pretty unique in the cotton world, and it's obviously a pleasure and an honor to be part of it, but the initiative of doing this, I think, should be applauded. It's a really good initiative. So I'm going to share my screen. Before I do, there have been some fascinating discussions today. We've heard everything about the yarn stocks being low in China, potential to hit 300,000 tons of exports in November for cotton. We've heard about the possibility of reaching 70,000 tons of domestic consumption per month. And then we've heard about some of the economic challenges and also the climatic challenges of growing cotton.
into 2021. It's a pretty bullish picture that is being painted. So I'm going to try and put my perspective on this. Let me just share my screen, which I hope you can all see now. Right. This is the third time I've presented Where Have We Come From? Where Are We Now? Where Are We Going? And I'm going to put it obviously in the context of Brazilian cotton, but talk about much of the supply and demand, and particularly the supply picture that is coming from outside of Brazil. I think there's been some really great discussions about the demand picture. Going to have a look at some of the supply, but from outside Brazil. This is a slide I put up last time we met, which showed the evolution of basis on a CNF China point of view. This data is taken courtesy of Cotton Outlook, and you can see how the US basis was maintained. You can also see how the Indian basis led all other basis to the floor. And it really was the Indian stock situation that caused that. I'm going to update that slide for today, and you can see how once again the US basis has been maintained. I draw your attention, just from a producer point of view, to what I would call the structural discount of Brazilian cotton to US cotton, which looks like it's fairly steady at 2 cents until India collapsed, and then it dragged Brazilian basis down with it. But what we've seen in the last several weeks is a recovery of basis outside of US. And I would say that Brazil has been one of the main beneficiaries of that recovery, which is good. And no doubt the producers have seen that in the bids that have been coming through at origin. But the producer recently asked me a very good question. But why is basis rising when the USDA is showing ending stocks at 100 million bales? I think it's a very good question. In fact, that question has partially been answered by many of the excellent presentations and discussions that have come before me. When you look at the low yarn stocks in China, when you look at some of the macro environment with COVID recovering, with demand recovering, we see that. But there are still a lot of stocks in the world. I want to focus quickly on the difference between free stocks and inventory that is in strong hands. And I think it's an important differentiation to make when we look at why basis is recovering. First, let's have a quick look at the change in global stocks in the 2019-20 season, which is the season that's just ended. And you will see that globally, the world added around 4 million tons of stocks, 4 million tons. So there's your immediate answer as to why basis collapsed. But half of that was in India. Everywhere had higher stocks, the whole world, no one escaped. It's been a remarkable and quite tragic year from that point of view. But India is where half the global rise in stocks existed. The global basis collapsed, driven by India, everywhere except the USA. And I think that's something that Brazil should focus on as to why that was, but that's for another time. ICE collapsed, ICE recovered. So that was last year. Going on to 2021, we can see that globally, stocks, according to the USDA and the report that came out yesterday, globally stocks are set to rise by about 400,000 tons, or 0.4 of a million tons. Much of that, or all of it pretty much, is in India again. You look at the rest of the world outside India and stocks are falling everywhere. And I think Enrique alluded to it, that we were all a little bit surprised by the US crop number yesterday. It looked a little bit too high, and I think it is set to come down, and I think the US will see ending stocks going down as well.
So the only place where stocks are rising this year is going to be India. Now, basis has already recovered somewhat, not fully. What happens next with basis will be a function of demand, and we've seen that demand is good, but also what happens with those stocks. So what does strong hands mean? What do we mean when we talk about inventory as free stocks or in strong hands? Well, India is what in English we say is the big kahuna, or you might say the one to watch. Thankfully for Brazilian producers, they are buying again all the excess stocks. By they, I mean the Cotton Corporation of India, which is the government agency. So that is the one to watch, is India. In China, where there are also very large stocks, about 2.5 million tons in government warehouses, actually China is just rotating through. They're buying domestic cotton, they're buying imports, but they're selling at the same time. So actually China has very little effect on the net stock that the world is carrying. And in the US, who many would say is Brazil's major competitor in the export market, they do have a CCC loan, which is where the government will effectively loan money to the producer against collateral given as cotton. But that generally only kicks in when ICE is above 65 cents. So I think the US will start to see some free stocks come into the market as well. But for now, free stocks are actually relatively low. And it's India. That is the country around which global basis will be decided over the next 6 months or so. You remember that graph I showed you at the beginning, that collapsing global basis. It was driven by India. India was the first to break. And once India breaks, they go as cheap as they need to go in order to sell. The battle for global basis will depend upon India in 2021. Very difficult to predict, but for now they have strong hands. For now they're holding their cotton. And I think while there is some cheap cotton, Indian cotton left on the market, as that finishes, CCI is buying the cotton from the farmer. They will hold that for now. This is what happened to Indian basis last year, and you can see that it broke in April, May. And when it broke, it really broke. It went all the way down to 200 off July. CNF China, that's equivalent in Brazil to about 600 off for an Indian bale, but it's cheap. So what does this mean? You've got to watch the behavior of the Cotton Corporation of India. You have to watch when they are buying. And more importantly, you don't really want to be long when they are selling. Today, they're buying at around 81 cents, CNF China. So they're buying above the market. Brazilian is trading at around 78 cents. So there is room for Brazil right now, as long as CCI is buying. But the other big force that Brazil has to reckon with is the USA. And I talked last time about how the US has an incredible marketing machine. They have a database of all US cotton, which is completely transparent. They have CCI marketing with people stationed in markets such as Bangladesh, Turkey, Korea, China, in order to market the story of US cotton. But what about the US basis? At 70 cents a pound, will it compete with Brazil? Or will it remain high as it has done and allow Brazil to continue to float up? Well, there are two answers to this question. The first one is politics. We have a new US president, Joe Biden, and we do not know whether he will or will not respect the Phase 1 deal. He recently called President Xi Jinping a thug, which is not exactly a compliment. So I think he will go to China with quite a lot to prove. Personally, I don't think he's going to change a great deal. I think the Phase 1 deal has been incredibly beneficial to US farmers. US farmers didn't vote for Joe Biden, but if he goes and ruins
the pricing they have today by cancelling phase one, I think it would be politically very difficult to defend. So that's my opinion, but I'm neither American nor political, so you take it with a pinch of salt. The other big question is current commitments of US cotton. It is extremely well committed, US. For this time of year, it's well ahead of the 10-year average on export commitments. High grades are oversold, and low grades will come to the market, and they will come into free stocks, but not quite yet. So there, I think there is, again, some encouragement in that the US is well sold, the basis is high, and for now, I think US basis looks to remain pretty strong. So in conclusion, I've showed, I hope that the Brazilian basis generally trades at around a 2-cent discount to US basis, something that I would hope Brazilian producers could attack in the next few years. But that's where it belongs for now. Brazil is caught between the high US basis and Indian. And if global stocks remain in strong hands, and largely speaking, that means if India hangs on to its stocks for now, then I think there is the potential for the Brazilian basis to continue to gently move up towards its 2-cent discount to US basis. As for flat price, it's a very, very difficult one to call. The managed money, the funds really do drive it, but I think they are very long cotton right now. And if the funds remain long cotton, and with production in the US possibly going to come down, we've heard about production in Brazil being challenged, we've heard about consumption and yarn stocks having a bullish picture, things look pretty good. Thank you very much. Thank you for listening. Ok, obrigado, Bill, pelas suas palavras. Agora eu vou chamar o Paulo Lefebvre para falar um pouco aí, ele é presidente da BBM, para falar um pouco também sobre o que ele tem visto aí com relação ao mercado interno. Boa noite, tudo bem, João Paulo? Paulo, boa noite, obrigado. Antes de mais nada, primeiro cumprimentar meus colegas de mesa, boa noite a todo mundo com quem eu não tinha falado ainda. Agradecer o convite de vocês para participar desse brilhante debate. E, vamos dizer, não tem muito que acrescentar pelo que já foi o Fernando, o Alexandre falaram sobre o mercado interno, principalmente. O que a gente viu e que a gente está sentindo, o que aconteceu nesse último mês, principalmente, mês e meio, quando você teve uma conjunção de fatores. Primeiro, o fato que todo mundo subestimou ou não avaliou a velocidade da recuperação do consumo, como foi muito bem colocado aqui. Somado a isso, você teve a subida dos preços no mercado internacional, a variação do câmbio, o fortalecimento do câmbio e o aumento do basis do algodão brasileiro. Isso fez com que a procura por algodão se aumentasse e a disponibilidade dos produtores de oferecer e fazer novos negócios ficou muito apertado para a indústria. No momento onde está todo mundo preocupado em cumprir os contratos que já foram feitos, preocupados em oferecer qualidades e depois não ter condições de entregar, então a gente teve praticamente um squeeze no mercado nesses últimos 40 dias. Esse cenário me preocupa muito, como o Fernando bem colocou, para o ano que vem. Porque se você olhar nos negócios que já foram registrados na Bolsa, só entre 10% e 15%, se você somar o que foi vendido exclusivamente para o mercado interno e uma parte dos contratos flex, do que tudo que foi negociado. Se essa redução de safra, que espero que os números do Menegatti não se comprovem dos 2 milhões de toneladas, que a gente esteja nos 2,5 milhões, mas mesmo assim, dá um aperto, vamos dizer, a situação de escassez para a indústria nacional para o ano que vem é um fator preocupante mesmo. Eu acho que também, concordando com o Fernando, as fábricas, principalmente as de consumo médio para pequeno, que compram da mão para a boca, fazem uma programação de 3 meses com base no Exalc, mas não compram de um ano para frente, essas ficam mais expostas ainda, que não têm acesso
a mecanismos de hedge, exposição tanto de moeda quanto de variação de preço. Então, talvez o caminho para a gente, vamos dizer, que a gente não pode perder market share na exportação, como o Henrique falou. Porém, se em vez de a gente exportar 2 milhões de toneladas, a gente exportar 1.400.000, é uma variação aceitável dentro do mercado internacional, pelo que a gente vê. E se as tradings, principalmente, que são os maiores compradores do algodão antecipado, aí sim olharem com mais carinho para o mercado interno e elas fazerem esse papel de carregar e de garantir esse suprimento no mercado interno, para que a gente não tenha esse desabastecimento e não prejudique a indústria nacional. Obviamente, a gente espera que a situação climática, de mercado, etc., para a safra 21-22, a gente volte para as 3 milhões de toneladas e mais. Mas que, realmente, nesse momento, a gente está num período apertado. E é uma situação um pouco preocupante. Realmente, eu concordo. E a gente vê, se entrar no mercado hoje, como o Serginho estava falando antes de começar a reunião, você não consegue ofertas de lotes de qualidade premium para entrega pronta. O que aparece é um recap ou outro, mas o quadro de oferta, no momento, está muito apertado. Então, eu acho que talvez realmente valha esse esforço e conversar, vamos dizer, uma aproximação maior da NEA com a BIT, para a gente tentar montar um programa de fornecimento para a indústria local. Então, Paulo, obrigado. Não sei muito mais o que acrescentar, mas a ideia era essa. Ok. Bom, pessoal, vou fazer um breve resumo para terminarmos a live, porque já avançamos aí a 1h30 de live, acho que é um bom tamanho. Bom, pelo que o Thomas Reinhardt nos passou, o mercado chinês ele está voltando a comprar, o mercado varejista chinês ele está aquecido, não está tendo tantos problemas com a Covid, contudo eles estão muito preocupados com a segunda onda, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que são os mercados que eles exportam, né? Então isso pode afetar um pouco aí a questão do consumo do algodão, porque a China é um dos grandes exportadores desse tipo de manufatura para o mundo. Então, nós temos aí que continuar olhando com bastante preocupação o movimento e esperando aí que até março do ano que vem, no máximo, nós tenhamos vacinas, né? Não só uma, mas várias, e que possamos já começar a vacinar a população, principalmente a população que tem fragilidade, que tem possibilidade de pegar, e aí o mercado o mundo voltar um pouco mais à sua normalidade, né? A preocupação do Fernando Pimentel com relação ao abastecimento do mercado interno, porque reaqueceu, se posiciona até que o mercado vá a 70 mil toneladas mês, nesses meses agora seguintes, né? Novembro, dezembro, talvez até janeiro, e a preocupação que não tem algodão de boa qualidade no mercado. Bom, primeiramente, Fernando, eu acredito que os produtores estão preocupados em cumprir e honrar seus contratos que eles têm com as traders, porque são preços bons, né? Então, esse é uma preocupação do produtor. E nós não terminamos ainda o beneficiamento. Nós temos ainda 25% do algodão mato-grossense que estão a ser beneficiado. Então, vai ter produto, tem produto de boa qualidade ainda, mas esse produto não está manufaturado ainda pelas beneficiadoras à disposição. Então, esse mercado é isso. Outra coisa é que, realmente, a indústria brasileira ela tem que começar a trabalhar com uma questão de contratos e tentar fazer esse abastecimento dela e não comprar muito da mão para a boca, como veio falando o João Paulo, e também tentar garantir um pouco dessa fatia desse mercado, porque o produtor ele tenta se garantir da melhor forma possível. Hoje são grandes produtores, né, que estão no mercado, esses se garantem antes mesmo de comprar, né? Com relação à colocação de todos aí, com o tamanho da safra para a safra 2021,
Em todos os levantamentos que nós temos até agora, a projeção é de uma redução diária de 12%. Era 10% até questão de 2 meses, 3 meses atrás. Contudo, é aquilo que eu falei na última live, as chuvas iam atrasar e atrasaram, né? Só vieram normalizar razoavelmente lá depois do dia 15 de outubro, que foi quando foi começado a fazer o plantio da soja. Então, quem vai fazer algodão safrinha já está vendo, e já tivemos reportes de alguns já não fazendo nem o soja mais, e já vai fazer algodão mesmo em dezembro, um safra normal, porque já não tinha mais a possibilidade de plantar o soja e posteriormente o algodão. Então, já tem alguns repórteres nesse sentido, e é pequeno o número de pessoas, e são áreas menores, né, que vão realmente ter uma queda maior na área plantada, né? Os maiores produtores, eles vão manter mais a área. Então, nós estamos falando aí que nós podemos chegar de 975 a 970 mil hectares plantados de algodão no estado do Mato Grosso, tá? Contudo, toda essa perspectiva de clima, e não está sendo boa, nós estamos aí com previsões de 140 a 150 milímetros para novembro, e mais dezembro também nessa faixa. Isso não é suficiente para manter as lavouras de soja, né, no campo, e isso vai se reverter em janeiro e fevereiro muito chuvoso, também na época de plantio de quem planta o algodão safrinha. Contudo, para dezembro vai ser uma época boa para quem vai fazer algodão safra. Então, tem muita coisa ainda para passar embaixo dessa ponte, né? Com certeza nós vamos ter redução de produtividade, não vão ser as mesmas produtividades que nós tivemos esse ano, porque esse ano foi excepcional, ele foi excelente, né? Mas acreditamos que a nossa produção na questão do estado do Mato Grosso vai ficar na faixa de 1.700.000, talvez 1.800.000 toneladas, tá? Então, produto para o mercado nós vamos ter com certeza. Lógico, depende muito ainda do clima, mas essa é o que nós estamos de posicionamento e o que nós estamos vendo para o futuro. Ok? Bom, acredito que eu dei uma boa pincelada aí nas questões de como estão as áreas e os plantios no estado do Mato Grosso e com relação à preocupação de todos. Para a indústria interna, eu acredito que para o ano que vem, tem que fazer, Pimentel, um incentivo maior para os produtores garantirem contratos de alguma coisa de algodão de boa qualidade, né? Com os produtores para garantir um volume, certo? Porque os produtores hoje eles ficam muito preocupados em fechar custos de produção, né? Para não ter surpresas lá na frente. Eu agradeço a todos e vou passar a palavra para o Alexandre para comentar algumas coisas que o Bill andou colocando, se ele tem alguma pergunta, e depois eu vou passar para o Menegatti para fazer algumas perguntas para o João Paulo. Vamos aí nos ater a 5 minutos. Alexandre? Perfeito, Paulo. O Bill acrescentou boas novidades aí em relação a informações importantes e relevantes do mercado internacional, né? Principalmente em relação à Índia, que ele considera como hoje um pêndulo de bases, né? Como você vê hoje, Bill, a questão de Índia e Paquistão nessa transição safra 2021 e também no algodão americano, se há uma perspectiva de redução de área americana também, se somar a nossa redução de área aqui no Brasil, isso pode ter um impacto muito forte no mercado de algodão, né? Yes, Alexandre, that's right. And I think you're right to bring up Pakistan there. We saw a reduction in the Pakistan crop yesterday of 800,000 bales, or just under 200,000 tons. And that's correct. I mean, the USDA is spot on with that. The Pakistan crop is in deep, deep trouble. They've had a disastrous yield.
very poor seed, not very good fertilizer. And they're going to have to import a great deal. If anything, maybe more than the USDA is saying, and I'd say they have only probably imported about 40% of what they need. So they're going to be in the market. And that's a market that, interestingly, cannot buy Indian cotton. So there is a very tense relationship between Pakistan and India, which has resulted in no trade between the two nations, which means when India gets cheap, it goes everywhere except Pakistan. So I would say that that's a very relevant point, and one that will specifically benefit Brazil. And it's a good reason to have optimism for the Brazilian basis. Perfeito, muito obrigado. Não vou tomar mais o tempo, Paulo, só acrescentando que uma informação a respeito da informação que você passou da área plantada, da estimativa dos levantamentos da AMPA, você colocou muito bem. Efetivamente, essa área ela é feita, ela finalizada em fevereiro, né? Então, essa redução de 12%, na realidade, que a gente está fazendo levantamento agora, que a AMPA fez, ela é o cenário otimista, vamos colocar, eu já estou entendendo para o Menegatti, o melhor dos cenários seja esse, não há perspectiva alguma de ter uma redução inferior a 12%. É dali para 20%, e não o inverso, não há uma recuperação diária. Isso é um recado muito importante para a cadeia, para não ter falsas esperanças, porque o Menegatti colocou muito bem, o produtor vai para milho, sabe fazer conta, vai para soja e milho, então existe uma migração diária para algodão safra normal. Agora, um aumento repentino, mesmo que o algodão vá a 80 centavos, não vai ocorrer. Perfeito, Alexandre. Realmente nós não 12% já está cravado, tá? Esse número já está cravado, né? Pode haver uma redução? Pode no decorrer, é o que eu estava falando. Ainda nós dependemos muito do clima, nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que no decorrer desse clima alguma coisa ainda possa ser mudada. Mas hoje o número que nós temos é uma redução diária de 12%. E, logicamente, é aquilo que eu falei, produção igual à produção do ano passado não vai ser, isso aí é fato, né? Então, esse número a gente não poderia até nem chutar quanto que vai ter de redução de produção nas áreas, mas acredito que se as coisas voltarem mais ou menos e tudo correr como a gente está olhando, uma safra de 1.700.000 toneladas ainda é possível. Contudo, se a coisa continuar nesse ritmo de dificuldades, em questão de clima, chuva e outras coisas que podem vir a atrapalhar, isso pode vir a ser reduzido. Bom, agora eu vou passar então para o Menegatti para fazer algumas considerações e colocação com relação a algumas perguntas ao João Paulo. Obrigado, Paulo. Muito rápido, amigo João Paulo. Nós produzimos, a cada 5 fardos que nós produzimos, a indústria nacional brasileira consome 1 hoje, nessa última safra. Nós vendemos para a indústria nacional, ou a indústria nacional tem esses... A cada 5 fardos ela tem que comprar 1, e ela compra o algodão mais barato do mundo. Nós vendemos para a indústria nacional o algodão mais barato do mundo. Nós temos, claro, que fazer com que esses negócios aconteçam. Como que eu tenho 5 fardos à disposição e vou precisar de 1 só, é o algodão mais barato do mundo, e eu fico sem algodão, ou pelo menos estou reclamando que está faltando algodão? Então, algo está muito estranho. Por favor, nos ajude aí. Eu acho que não é, Menegatti, não acho que não é uma questão de preço nesse momento. O que eu acho, vamos dizer, o grande problema que eu vejo é o ponto que o Paulo falou do produtor
precisar, e eu entendo e concordo plenamente, dele entrar na safra já bem vendido, garantindo seus custos de produção, etc. O problema que a gente tem hoje é a incapacidade da indústria, principalmente das médias e pequenas, de fazer uma programação de longo prazo e eles poderem entrar nesse programa de compras e garantir as compras até o final do ano, por exemplo, já se protegendo. Por isso que eu falei que eu acho que aí entra o papel da trading para ajudar a indústria nesse papel, porque que esse é o papel da trading. Por que a trading compra aqui e vende, faz a programação de venda nas fábricas no exterior? Por que não pode fazer a mesma coisa com as fábricas aqui no mercado interno? Então, vamos dizer, seria o aumento dos contratos flex, voltar a ter uma participação maior na distribuição das vendas. Porque se você for olhar, você ter 10%, máximo 15% das vendas feitas em relação do que já foi contratado ter sido feito para a indústria, e isso eu estou incluindo os contratos flex, é muito pouco. Pelo que você falou, é um fardo a cada 5, a gente tinha que ter 20% das vendas já feitas registradas para a indústria, ou direcionadas para a indústria via uma trade. Então, foi nesse sentido que eu quis falar, porque eu não acho que, voltando, como o nosso balizamento de preços mudou, antigamente, quando a gente exportava o excedente e quem balizava o preço era o mercado interno, que era o preço que você ia exportar. Hoje em dia é o contrário. Quem baliza o mercado interno é o preço da exportação. Então, a indústria sabe disso. Por isso que ela ficou esquisada agora recentemente, porque ela tinha que acompanhar o preço da exportação, senão ela ficava sem matéria-prima. Mas isso tudo, preço é o mais fácil, é a coisa que se negocia. A questão é conseguir fazer um programa onde a indústria consiga se cobrir e o produtor, ao mesmo tempo, consiga vender antecipado como é o que ele almeja, o que ele precisa. Então, Henrique, o desafio está para vocês e com a nossa ajuda para tentar montar essa equação. Obrigado, Menegatti. Muito bem. Chegamos ao final, então, dessa nossa live. Queria fazer umas considerações para marcar uma nova live para começo de 2021, até para a gente ter uma ideia da evolução aí, tanto das exportações com o Henrique da NEA, com o Thomas Reinhardt na China, e também para a gente fazer as colocações do que nós estamos vendo no mercado da nossa parte aqui na questão de plantio. Bom, nós teríamos 2 datas para dar uma olhada. Ao meu ver, a melhor data para nós seria em março, devido que fevereiro tem carnaval, tem essas coisas, e muita coisa ainda está ocorrendo em fevereiro, mas poderia ser dia 10 de fevereiro de 2021, certo? Que seria numa quarta-feira, ou então dia 10 de março de 2021. Coloco aí para os senhores para optar. Paulo, em janeiro não teríamos nada? Não, não teríamos. Eu diria, então, eu votaria para fevereiro. Fevereiro? Eu voto, mas... Henrique? Pode ser também, Paulo. A gente já vai ver como vão estar as exportações, determinado no dezembro, como está o começo de ano também. Thomas? Vai dar... o dia 11 de fevereiro é o novo ano chinês, que vai ser um pouco animado aqui, mas dia 10 acho que pode dar. Ok, obrigado. Uma sugestão, na segunda quinzena de fevereiro, a gente já tem consolidado a área plantada. Eu acho que fevereiro seria bom, depois do dia 15, pelo menos, que tal? Dia 10 a gente está plantando, né, Menegatti? Já. Está plantando ainda dia 10, né? Dia 15, dia 16 é carnaval. Então, essa semana de 15 a 19... Tem carnaval esse ano? Não tem carnaval, mas tem os feriados e o pessoal com certeza dá uma escapada, mas poderia ser, então, quarta-feira, dia... 17 de fevereiro? 17? Não, sexta-feira? 17 é quarta-feira de cinza.
19 de fevereiro. Por que não chuta, então, para o dia 24, Paulo? Seria uma semana seguinte do Carnaval aí, quem for viajar não se atrapalha, e a gente faria dentro de fevereiro ainda. Dia 24 seria uma quarta-feira. Paulo, Ótimo. Uhum. Paulo, Tá bom. 24 Paulo, para mim muito bem. 24 Paulo, tá perfeito. em função dessa grande informação para a indústria, eu achava melhor fazer em janeiro, dia 20 de janeiro. Porque não faz nós não acabamos ainda plantio, dia 20 de janeiro. Mas ele já tem uma noção, a gente fica órfão de informação e vocês... 20 de janeiro a gente vai começar a plantar a safrinha e não sabe o que São Pedro vai reservar para nós, meu Deus do céu. Tá muito no começo. Nós estamos começando o plantio da safrinha, que é 80, quase 85, 86% de toda a área plantada no estado do Mato Grosso hoje. Mas nessa época você já tem a decisão que vão plantar. A decisão já está tomada. Então, eu acho que é em função da decisão. Tu vai plantar, a decisão é em janeiro. Então, a gente poderia fazer dia 20 de janeiro. Desculpa interromper, Sérgio, mas a execução do planejamento, a gente planejou uma história e o clima não foi favorável. Então, é a mesma situação na segunda safra. Corre o risco de você fazer um planejamento aí, de uma ideia, e não conseguir executar. Aí você vai com o número da cabeça, que é um número fictício. A gente fala, eu e o Menegatti, final de fevereiro, porque até lá o algodão já foi plantado, e aí você tem um número cravado, um número real, né? Não é um número enganoso e não é nenhum planejamento, é um executado. Ok. Pessoal, eu tenho uma proposta aqui que é o meio da testa aqui. 10 de fevereiro, porque dia 9 sai o relatório USDA, 10 de fevereiro nós já temos 100% da nossa área plantada. Acho que não, 10. E não atrapalha o carnaval. 10 de fevereiro, 10 de fevereiro nós não temos 100% da nossa área plantada, então, mas temos um bom número já. Dia 10 é um bom dia. Eu continuo votando bom norte aí. Continuo votando por 10 de fevereiro. Perfeito. Vamos chegar a uma conclusão. Acho que o melhor dia seria mesmo 10 de fevereiro. Nós já temos um bom número dos plantios, certo? A decisão já está bem tomada. Ok? Perfeito. Então, ficamos marcados para o mesmo horário, 20 horas de Brasília, às 19 de Mato Grosso, dia 10 de fevereiro, com os mesmos participantes. Novamente, uma nova webinar aí para a gente trocar ideias e ver como é que está se desenvolvendo o mercado, tanto interno como externo. Eu agradeço a todos os palestrantes, dou a oportunidade de todos agradecerem a quem participou aqui e teve a oportunidade de nos assistir. Espero que tenha sido bastante construtivo e informativa as nossas colocações e as nossas informações. Muito boa noite.